Jesus falava grego também ou ele só falava hebraico e aramaico? Bom, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a palavra tetelestai, que as escrituras dizem que é aquela palavra que Jesus gritou na cruz, né, que significa está consumado. E uma objeção comum apareceu nos comentários, que é, não, Jesus não tem como ter dito isso porque Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Mas será que é verdade isso? Porque a resposta não é tão simples quanto parece. Mas antes de ir para o assunto, eu quero lembrar você que gosta dos meus vídeos, que eu tenho uma área de membros no TikTok para você que quer apoiar o meu ministério, meu trabalho aqui, e como agradecimento, receber conteúdo exclusivo e prioridades nas respostas e sugestões de temas. Então se você quiser me apoiar nisso, é só clicar, se você está vendo pelo TikTok, clica nesse botão que está aparecendo aqui na tela, e se você está vendo pelo YouTube, você também tem a chance de ir lá no TikTok se você quiser ajudar. Vamos lá, para responder essa pergunta, a gente precisa entender uma coisa importante sobre o mundo que Jesus vivia naquela época. Isso não é especulação, não é achismo não, é história, tá? É arqueologia, é linguística, isso tudo está muito documentado. No primeiro século, a Judéia romana era um ambiente profundamente multilingüe, né? Várias línguas haviam naquele ambiente. Então se você vivia na Palestina naquela época, você precisava falar, né, navegar por várias línguas ali para existir, para ser compreendido. Você tinha o aramaico e esse era o idioma comum ali da conversa cotidiana no meio de Jesus ali. Então quando Jesus cresceu em Nazaré, era o aramaico que ele falava com sua mãe e seus vizinhos, muito provavelmente. E os evangelhos preservam frases inteiras em aramaico, como por exemplo a frase que Jesus disse quando ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5,41. Depois tinha o hebraico também, que era a língua das escrituras, da religião, da identidade judaica. Então se você queria ler a Torá, os profetas, os salmos, estava tudo em hebraico. Só que tinha também o grego, que era a língua do comércio, da administração romana, da vida urbana, né, do dia a dia ali, que era aquele ambiente todo falava grego. E Nazaré ficava a 1 horinha de caminhada de Séforis, que era uma cidade completamente helenizada, ou seja, praticamente grega, reconstruída por Herodes Antipas. Então se Jesus era carpinteiro e frequentemente trabalharia nesses contextos onde o grego era falado. Existem evidências arqueológicas de que Séforis tinha uma população grega, greco-falante. Então, as inscrições gregas foram encontradas lá. Então a pergunta real não é, Jesus poderia ter ouvido grego em algum momento? A pergunta é, como Jesus não falaria grego vivendo nesse contexto? Agora, vamos às evidências diretas nos evangelhos. Existem várias situações onde Jesus está falando e não existe menção de intérpretes. Por exemplo, primeira situação, Jesus perante Pilatos. Pôncio Pilatos era procurador romano. Consequentemente, ele falava grego, que era a língua falada no Império Romano naquela época. Ele não falava aramaico. Quando Jesus é levado perante Pilatos, os evangelhos registram uma conversa entre os dois. E aqui que está o detalhe. Não existe nenhuma menção, sequer uma sombra de menção de um intérprete ali. Então se Jesus não falava grego, como ele conversaria com Pilatos? Seria impossível sem que tivesse alguém traduzindo. Então qual que é a conclusão mais lógica baseada no texto bíblico? É que Jesus falava bem o suficiente o grego, pelo menos para conversar com o magistrado romano. Segunda situação, a mulher Ciro-Fenícia. Jesus vai para o território de Tiro, que é uma cidade costeira predominantemente grega, e lá ele se encontra com uma mulher descrita como Ciro-Fenícia de origem. Que língua ela falava? Certamente ela falava grego. E existe um diálogo detalhado com sutileza retórica. Se Jesus não falava grego, como que ele teria tido esse diálogo com essa mulher? Numa cidade grega. A evidência toda aponta para Jesus falando grego nesse contexto e existe um argumento que a maioria das pessoas nunca pensa, mas que para mim é devastador, assim, para a ideia de que Jesus não falava grego. Que tem a ver com o fato de que Jesus citava as escrituras em grego também. Existe uma tradução grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta. O Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, isso você sabe. Só que quando os judeus começaram a se espalhar pelo Império Greco-Romano, estudiosos, 70 especificamente estudiosos judeus, traduziram toda a Bíblia hebraica para o grego, para facilitar a comunicação dessas pessoas. Essa era a Bíblia que os judeus que falavam grego liam.
Embora essa tradução fosse fiel, existem lugares onde a Septuaginta diz coisas de maneira um pouco diferente do hebraico original. Então, quando Jesus cita o Antigo Testamento, ele frequentemente cita a Septuaginta grega e não o texto hebraico original. Em Mateus 21:16, por exemplo, Jesus cita o Salmo 8. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirei o perfeito louvor. Se você olha para o Salmo 8 em hebraico, ele diz um negócio um pouco diferente disso. Ele diz força estabelecida e não diz perfeito louvor. Mas na Septuaginta aparece exatamente como Jesus citou ali, o louvor. E agora que vem o argumento mais forte, que é o de Marcos 7. Os fariseus questionam Jesus sobre lavar as mãos. E aí Jesus vai responder com uma citação de Isaías 29:13. Em hebraico o texto diz, mandamento de homens aprendido. Mas na Septuaginta, nesse texto grego, vai dizer doutrinas que são mandamentos de homens. Quando Jesus cita isso, ele cita a versão grega, ele não cita a versão hebraica. A palavra doutrinas não está no hebraico original. Jesus estava sendo estratégico na sua escolha linguística usando o texto grego. E isso não demonstra só que Jesus tinha capacidade no grego, mas que ele tinha muita capacidade no grego. Os evangelistas tinham uma prática específica. Quando Jesus falava uma coisa importante em aramaico, eles preservavam o texto aramaico original e depois traduziam. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, por exemplo, Marcos vai registrar que Jesus disse, Talitá koum, menina, levanta-te, na cruz. Na cruz, quando Jesus exclama, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, Marcos registra Talitá koum, menina, levanta-te. Na cruz, quando Jesus clama em agonia, Mateus registra Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O aramaico original é preservado e depois ele é traduzido logo na sequência. E agora vem o ponto crucial. Se os evangelistas tinham esse costume de preservar o aramaico quando era importante, por que eles não fariam isso com a palavra tetelestai? A resposta para mim é muito clara. Porque Jesus não estava falando aramaico, ele estava falando grego. Não havia necessidade de preservar o original aramaico. Se os evangelistas registravam cuidadosamente o aramaico quando Jesus falava, então por que isso não aconteceu com a palavra tetelestai? Porque para mim isso é uma evidência de que essa palavra foi dita em grego. A palavra tetelestai é grega, significa está consumado. E é uma palavra com conotações legais que significa que está pago, que está completo. Quando Jesus fala isso na cruz, ele faz uma afirmação teológica profunda. Jesus falava grego. Não era a sua língua principal, o aramaico era, com certeza. Mas ele falava grego de maneira sofisticada, com estratégia retórica e inclusive escolhendo muito bem as palavras que ele dizia em contextos específicos. Então, quando alguém disser para você, Jesus não falava grego, você pode responder com confiança. Cara, a história, a arqueologia, a linguística dos próprios evangélicos dizem exatamente o contrário. Tá? Bom, gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir aqui, se inscrever para não perder os próximos. E lembra, tá? Se esse conteúdo tem te edificado, só para lembrar, eu tenho a área de membros lá que eu falei no começo do vídeo, lá no TikTok, para quem quiser apoiar meu ministério e receber conteúdos exclusivos e prioridade nas respostas, tá? Se você quiser fazer parte disso, estiver vendo pelo TikTok, é só clicar aqui, nesse botãozinho aqui, e se você estiver vendo no YouTube, vai lá, meu TikTok é legal também, tá bom? Fica com Deus, tchau!